Então nós vamos abordar aqui os conteúdos da forma como está no edital. Então o que traz aí o edital? Então o edital ele traz o seguinte, ó, as questões de matemática privilegiarão a utilização do raciocínio lógico na resolução de situações e problemas, que envolvem os seguintes temas. Então o primeiro tópico que está lá no edital, ó, é esse tópico aqui, ó, identificação e o reconhecimento dos principais conjuntos numéricos. Então o tópico abordado nesse primeiro item, conjuntos numéricos. Então nós vamos ter números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais, assim como o sistema de numeração decimal, o binário e o romano, tá? Isso no primeiro tópico. Então vamos lá. No segundo tópico, utilização de diferentes operações com números. Aí nós vamos ter adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, com os números naturais, inteiros, os números racionais, números irracionais e números reais. Resumindo, aqui ele envolve as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, além de potenciação e radiciação, né? Que dentro de potenciação vai ter aí a parte de notação científica, e daqui a pouco a gente chega nela. Então vamos lá. Então tópico 3, obtenção de expressões algébricas equivalentes a uma expressão dada por meio de fatoração e simplificação. Então aqui ele vai abordar a parte de expressões algébricas, né? A parte de fatoração e simplificações, né? No quarto tópico, nós vamos ter a interpretação e utilização de diferentes estruturas das expressões algébricas. Aí nós vamos ter os monômios e polinômios, tá? Que ainda continuando a parte de expressões algébricas. No quinto tópico, nós vamos ter as operações envolvendo os monômios e polinômios, assim como a identificação daquelas expressões que representam produtos notáveis, bem como a fatoração e a simplificação de expressões algébricas. Então aqui mais uma vez ele ressalta a ideia de simplificação e fatoração de expressões, né, do polinômio e monômio. No item 6, a determinação da solução de equações, inequações ou sistemas de equações de primeiro grau, como também equações do segundo grau e funções de primeiro grau. Então observe que nessa prova do exame de seleção, do IFRN, ele não aborda aqui função de segundo grau, tá? Ele vai abordar equação, inequação e sistemas de equações de primeiro e segundo grau, assim como função de primeiro grau. Então ele não aborda a função de segundo grau, certo? Beleza? Então vamos lá. O item 7. Então nós vamos ter aqui a representação do sistema de coordenadas cartesianas. Então aqui a gente pode abordar a ideia no plano cartesiano, tá? Assim como a ideia de grandeza inversamente proporcional e diretamente proporcional, tá? O item 8, então nós vamos ter aqui as variações das grandezas direta e inversamente proporcionais, utilizando estratégias tais como a resolução de regra de 3, aí ele vai envolver regra de 3 simples e composta, tá? Seja no cálculo de porcentagem, e mais um tópico aqui envolvendo porcentagem, ou de juros, aí ele vai trazer juros simples ou composto. A ideia de montante, capital ou taxa, utilizada no sistema de capitalização a juros simples. Então observe que ele utiliza aqui a ideia de encontrar taxa, né, mas no sistema de capitalização de juros simples, certo? Então o edital ele deixa bem claro isso. O item 9, então nós vamos ter aqui o cálculo de medidas de grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras duas, como a densidade demográfica, a velocidade média, o consumo de energia elétrica, a escala, dentre outros. Então aqui nós vamos ter as razões especiais. O item 10, utilização de dígitos significativos em operações envolvendo medidas de comprimento, área, de volume ou capacidade, de tempo ou de massa, incluindo a representação de notação científica. Então aqui, mais uma vez, a gente vai abordar a parte de escalas, né, as transformações envolvendo tempo, massa, medidas de comprimento, parte de área, volume, mas usando números ou muito grandes ou muito pequenos e sendo representados por notação científica, tá? Então esse conteúdo de notação científica ele está abordado lá dentro de potenciação. O item 11, então nós vamos ter identificações dos diferentes polígonos
e procedimentos necessários para o cálculo de medida de área e de perímetro de cada um deles. Então aqui envolvendo aqui os polígonos na ideia de área e perímetro. Então, se está curtindo, galera, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para os próximos vídeos que eu vou lançar aí, aulas curtas, resoluções de problemas, de conteúdos que nós vamos abordar nos vídeos, beleza? Vamos lá, o item 12, então nós vamos ter aqui a produção, análise e interpretação de transformações e ampliações ou reduções de figuras geométricas planas. Então aqui envolvendo a parte de geometria plana, parte de congruência e semelhança, tá? Desde a semelhança de triângulo a figuras planas, tá? Então a gente pode fazer a comparação aí de congruência e de semelhança, né? Ampliação ou redução de figuras, né? E nessas interpretações aí. Então podem ser abordadas nesse formato. O item 13, utilização de noções geométricas como paralelismo, perpendicularismo, ângulo, estabelecido em relações, inclusive métricas, e em figuras bidimensionais e tridimensionais, né? Então aqui a gente vai ter a ideia de geometria plana ainda, né? Envolvendo a parte de paralelismo, assim como perpendicularismo e ângulos, né? Então a gente pode ter aí as relações envolvendo também figuras bidimensionais e tridimensionais. O item 14, utilização de fórmulas para o cálculo de área de superfície plana, e aí nós vamos ter diversas áreas de figuras planas, e aí eu vou abordar nessas aulas com vocês as principais, aquelas que mais caem na prova, né? O cálculo de volume de sólido geométrico. Então esses são os conteúdos aí sendo abordada a parte de área e volume. O item 15, leitura e interpretação de dados estatísticos em tabelas e gráficos, bem como a realização do procedimento de cálculo com esses dados, né, feito a análise, como a determinação de medida aritmética simples ou ponderada. Então observe que a prova do exame de seleção ele aborda a medida de tendência central, mas só uma delas, no caso a média aritmética simples ou ponderada. Ele não aborda a parte mediana nem de moda, tá? Bem como o cálculo de probabilidade. Então, probabilidade de um evento, quer dizer, probabilidade simples, tá? Esse é o item 15. E o item 16, para a gente fechar aqui o edital 2021-2022 do exame de seleção e FRN, ele fala sobre procedimentos que envolvem o cálculo que necessitam do teorema de Tales e ou de Pitágoras, tá? Então, esses eram os tópicos que estavam no edital do programa aí do exame de seleção 2021-2022. A ideia é que esse programa ele não mude, que já faz algum tempo que vem sendo cobrado esses mesmos assuntos. Então, galera, nos próximos vídeos nós vamos ter aula curta com resoluções de questões em cima do conteúdo que vai ser abordado. Então, fiquem ligados, tá? Nos próximos vídeos, ative o sininho, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, tá? E nos próximos vídeos nós teremos aí aulas e resoluções de problemas para a galera que vai fazer o exame de seleção. Não só o exame de seleção, só do IFRN, qualquer exame de seleção aí do Brasil afora, tá? Os conteúdos aí são conteúdos de matemática básica que dá para ser aproveitados aí até em concurso também. Valeu, galera, até os próximos vídeos. Então se inscreve aí no canal, curta, compartilha e lembre-se, treinamento duro, batalha fácil. Beleza? Valeu, galera. Abraço.